o Rafael usa muito como exemplo o filme Um Dia de Treinamento, né? Denzel Washington. Em que um policial é corrupto e o outro é honesto. E o policial corrupto tenta corromper o honesto no final. Esse filme é muito antigo. Se você não viu, o problema é seu, mas nem chega nem na spoiler. Não, anota aí e assiste. Então, no final, não estou falando pacífico, eu já vou falar o final. No final, o policial corrupto morre. E a gente percebe que a polícia protege a imagem da instituição. Ela não quer saber se aquele policial isolado era um cara corrupto. A polícia quer saber que no universo de 100, no universo de 1000, era corrupto. Então, o todo, para o todo, aquele era insignificante. Merece ser investigado por que ele adotava aquelas condutas e de que forma a instituição pode trabalhar para que aquilo não aconteça. Aqui no nosso caso, a gente corta muito, muito na carne. E aí, falando de narrativas, uma coisa mais que batida, que a gente já falou aqui no podcast várias vezes, um programa de televisão uma vez, criou uma enquete completamente desnecessária, que na minha cabeça, e na cabeça da maioria das pessoas de bem, a resposta era óbvia. Chegou um bandido e um policial em estado de emergência no hospital. Qual que eu vou atender primeiro? Aí eles não falaram qual era o estado, se era mais grave do policial, porque aí o médico, ficaria fácil o médico responder, vou atender o que é mais grave. Não, fala, chegaram os dois no hospital, no mesmo momento. Quem você atenderia? E assim, muita gente pode dizer, para surpresa de 0 pessoas. Não, mas para mim foi muita surpresa. A maioria das pessoas que estavam ali naquele auditório escolheram socorrer o bandido. Para agradar a emissora, para agradar a apresentadora, eu não sei qual foi o motivo. Maconheiro, pô, maconheiro. O maconheiro vai escolher o traficante. Pô, se o traficante morre, para de vender E aí, quando o assunto é suicídio, não podemos falar sobre suicídio, porque isso vai levar uma onda dessa prática. Mas as pessoas não pensam sobre a onda de pensamento também. Pô, vou trazer essa reflexão aqui. E aí a gente tem visto aí, teve um episódio ali na Boca da Cidade da polícia, um episódio em que o policial foi baleado na cabeça, um adolescente corre lá, pega o fuzil dele e comemora que pegou o fuzil dele. Cara, esse adolescente fez isso por quê? Quem fez ele acreditar que tirar o fuzil de um policial baleado na cabeça tira onda? E aí é o perigo dessas narrativas que você vem falando. De que forma você tem enxergado as narrativas? Porque hoje pelo menos, nós temos vários policiais civis e militares no Rio de Janeiro que decidiram abrir o verbo nas redes sociais. Postar vídeo e falar, é assim, ó, a realidade é assim, ó, tá vendo? Olha, essa vítima aqui morreu esfaqueada. E aí os policiais partiram para esse embate. Fala, Guerreiro faz a sua parte, mas tem muito policial nessa luta. E aí, recentemente também, a gente tem enfrentado dificuldade de trazer policiais de determinada instituição no podcast. Foi proibido. Os caras falam, não foi proibido. Nós criamos alguma... Mentira que criaram regras. Proibiram os caras. Porque, assim, a gente leva muito a sério o que a gente faz. Então, se os caras colocam regras, eu e o Rafael, a gente se reúne e fala, meu irmão, criaram regras lá. Como é que a gente faz para vencer essas regras? Tem que mandar um SEI, tem que mandar um ofício, tem que mandar um documento timbrado. Aí o polícia tem que pegar esse timbrado, fazer um SEI, uma burocracia imensa. E a gente teve um convidado em específico que a gente queria muito trazer. A gente fez todo o trâmite burocrático. E no final, fala assim, tu tem que ir para lá uniformizado e com o estatuto debaixo do braço. Você sabe que nós não podemos falar palavrão. E um superior a você vai estar lá contigo no estúdio. Mas claro que o cara não vai vir, pô. Isso é criar regra ou é proibir? Isso é criar regra ou é calar? E aí a gente teve a felicidade de poder receber alguém que era o mais alto da instituição. Ele falou, nós não proibimos. Caraca, proibiu, cara. Os caras têm medo. Tem medo. E na nossa instituição, por exemplo, a gente falou assim, cara, vai lá no podcast, cara, é super importante você falar sobre isso. É muito importante você falar sobre determinada técnica que acaba salvando a vida até do PI. Se o PI usar num acidente de trânsito, vai salvar a vida. Aí o cara, não posso. Mas por que tu não pode? Tá proibido. Não, cara, porque eu pedi pra alguém e alguém falou assim, vai lá, ó. Mas se der alguma merda, aí é tudo contigo. Tu vai vir? Eu não viria. Tu vai vir? E algumas pessoas ainda não entenderam esse papel importante do policial ter rede social, desse policial
sim, com certa coerência. Não apoio maluquice não, Beto. Eu não quero que ninguém venha aqui contar história de tiro, de morte. Não quero jorrar sangue na tela dos nossos telespectadores. Nós não cometemos aqui esse desrespeito com a galera que nos assiste. A gente quer que os caras tragam a realidade de vida. Falar, poxa, eu tenho uma filha. Quando eu entrei pra polícia, eu pensava assim. Hoje eu penso assado. Quando eu saio de casa, eu oro. Outro dia, a minha esposa foi assaltada, eu vivi isso, perdi um colega, o meu sentimento foi esse, foi lá no velório, para mim foi horrível aquele dia. É isso que a gente quer demonstrar aqui. Mas só que algumas pessoas ainda não entenderam essa parada. Qual é esse papel da comunicação, principalmente do policial? Não estou falando do policial que está lá no alto da cúpula, estou falando do policial que pisa no chão da fábrica. Falar a verdade, porque é esse cara que está lá na favela sentindo o cheiro da pólvora, é esse cara que sente o cheiro da casa da pessoa menos favorecida, aquele cheiro de louça suja, sabe? Aquele chão engordurado. A gente conhece bem, né? Então, infelizmente. E aí, cara, por que não deixam? Por que ainda existem pessoas que são resistentes a esses caras falarem? Rômulo, eu acho assim, bom, vocês conhecem a minha cabeça, né? Eu tento ir sempre na gênese, né, cara? Tento ir lá na causa, né, para discutir as consequências, né? Acho que o início da tua fala, para depois responder um pouco a tua pergunta, ela complementa um pouco a pergunta do Rafa, que é o seguinte: as instituições policiais, para início de conversa, elas não carecem de reconhecimento. Assim. Quando você estoura um cativeiro lá, você recebe aquele abraço daquela, né, da vítima que está ali, né? Cara, aquilo ali já explodiu o nosso coração, irmão. Já valeu a carreira inteira quando isso acontece. Né, você foi lá e salvou a vida naquela favela, lá em Maricá, naquela região lá, daquela mulher, não sei o que e tal. Aquilo, eu tenho várias histórias que poderia contar, inúmeros colegas. Só é você trabalhar. Você vai ter uma história dessa, de um senhor, de uma senhora, de uma criança que foi lá e te abraçou. Então a gente não carece de reconhecimento. A gente não é carente por conta disso. O que a gente carece de verdade é de entendimento da nossa atividade. E nós somos uma atividade, cara, que está relacionada a trabalhar em cima das incivilidades da sociedade. Nós somos aquele pai mais rígido que diz não. Mas, por outro lado, e aí volta para a narrativa, a gente não tem independência. E não existe identidade policial. Porque como a gente não tem autonomia e a instituição ainda não conseguiu se consolidar como uma instituição de Estado, com E maiúsculo, independentemente do governo da vez, falo isso considerando a Polícia Federal, portanto, o presidente da República, falo isso considerando as polícias civis, portanto, considerando os governadores de todos os estados. O nosso secretário hoje, o de ontem e provavelmente o de amanhã, eles são indicados políticos. Pô. E essa indicação política, ela diminui a capacidade autônoma daquele secretário, daquele chefe de polícia, aquela autonomia. Não gerando autonomia, tendo pouca independência, você, por consequência, também tem dificuldade de criar uma identidade. Qual é a identidade policial? Porque de 4 em 4 anos, 8 em 8 anos, dependendo da reeleição, talvez a identidade mude. E quando você estuda historicamente o cenário do Rio de Janeiro, você vai ver que a partir da redemocratização, a gente teve um movimento pendular. Governo de esquerda, governo de direita. Leonel Brizola, Moreira Franco, governador Sérgio Cabral, você teve Garotinho, que esteve aqui com vocês, que tenho certeza deu um espetáculo. Você teve vários governadores e num movimento pendular. Ora solta a polícia, ora segura a polícia. Governador que fala, polícia não tem que estar na favela. 500 anos atrás. Leonel Brizola, não pode, não faz, não acontece. Governador de direita, inclusive, dizendo assim, polícia não precisa de aumento. Polícia tem arma. O governador até outro dia estava dizendo que era o tiro na cabecinha. Mas ele não responde junto com a gente, pô, pelo tiro na cabecinha. E o meu questionamento sempre foi esse. Você vai estar do meu lado lá na hora de esmagar o gatilho e vai estar do meu lado quando eu errar, porque eu sou ser humano, eu não vou acertar sempre. Você vai estar do lado respondendo junto comigo pelo abuso, pela lesão corporal, por um homicídio, mesmo que culposo. Você vai estar lá comigo? Ele não vai estar lá comigo. E aí, como eu não tenho uma identidade policial, eu não sei se ora eu sou um poodle, ou ora eu sou um pitbull. Como a gente não tem autonomia, é muito difícil você tomar decisões sem você ter uma instituição que seja independente, autônomo, como, por exemplo, é o Ministério Público, o Poder Judiciário. É um outro poder, inclusive, né? O juiz tem inamovibilidade, irmão. É outra coisa, é outra história.
Quando você começa a ter esse tipo de instrumentalização na tua instituição, você consegue ter mais liberdade, inclusive para falar o que se pensa. Pô. E eu entendo alguma regulamentação. Nem todo mundo está preparado para fazer o que vocês fazem, irmão. Para conduzir uma conversa que tem um determinado nível em que você consiga fazer com que as pessoas que estão escutando a gente, perdão, ao invés de glamourizar a nossa atividade, que não tem nada de glamour, mesmo. Não tem glamour em enterrar um colega, como a gente fez agora. Eu vi que você estava no sepultamento do Marquinhos da Core. Eu vi que você estava lá. Eu não sei se o Rômulo estava, mas eu vi uma foto tua e tal, do Rafa. Eu tive em quantos sepultamentos, irmão? No meu concurso, 10. 9 homens e uma mulher. Meu irmão, é difícil. É difícil pra caramba. Então é difícil vocês fazerem o que vocês... Então eu entendo alguma regulamentação. E eu entendo também que a gente precisa de dispositivos estruturantes para a nossa independência, para a formação de uma identidade que permita que pessoas responsáveis, meu irmão, tenham o poder de fala. Porque a gente sabe o que se diz por aí. Eu estou dando aula na Academia de Polícia esses 3 últimos concursos. Pô, eu sei que tem gente que assiste o podcast, o Rômulo falou bem sobre isso. Pô, me inspirei em você, Beto, me inspirei no Tropa de Elite, não sei o quê. A gente se inspira, a gente admira. Pô, mas eu estou admirando a pessoa certa, irmão? Eu estou me inspirando na pessoa certa, porque eu posso vir aqui contar uma história de guerra incrível, irmão. Que as pessoas podem falar, pô, eu quero ser essa parada. Mas foi a minha história, cara. A tua história de guerra pode te levar para uma cadeira de roda, irmão. Ela pode te levar para as barras da justiça respondendo um homicídio. Uma cela fria em Bangu. Uma cela fria pra caramba. A tua mãe vai ter que bancar aquela cadeia junto contigo. A tua mulher pode ser que banque, pode ser que te abandone. Os teus filhos vão sofrer a consequência da tua demissão. Você vai perder em relação à sua família. Todo um respeito, muitas vezes, que você ganhou a duras penas. Sacou? E as pessoas não fazem. Então tem gente que é irresponsável. Alguma regulamentação eu compreendo. Então, por um lado, eu comento com vocês para a gente pensar ser de estruturação institucional, independência, autonomia, identidade real. Qual é a minha identidade? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Qual o contrato social? Policial americano. Passei 1 mês nos Estados Unidos ano passado, a convite do Departamento de Estado americano. Um convite único. Era um convite personalíssimo, único na nossa instituição. 1 mês fazendo um curso de liderança nos Estados Unidos. Rafa morou nos Estados Unidos. Costa Leste a Oeste, viajei aos Estados Unidos. Mega curso. Eu tenho que vir para a minha instituição melhor, irmão. Isso melhora a minha capacidade acadêmica, melhora a minha capacidade de tomar decisão, na ponta, inclusive, na hora de esmagar o gatilho ou não, melhora o papo de responsa. E quando eu estou lá no papo, o que eu estou defendendo? Eu estou numa escola, meu irmão. O Rafa teve escola de 10 mil reais, irmão. Os próximos editores do Jornal Nacional estão ali. Os próximos CEOs das grandes multinacionais, transnacionais, estão ali. Juízes. Juízes, embargadores, os políticos, né, com alguma relação. Pessoas de status e liderança na nossa sociedade provavelmente vão sair dali. E a gente está numa escola, cara, e muitas, inúmeras, o Rafa também sabe disso, que os meninos e meninas vão para comer. E eu estou defendendo a narrativa dos dois lados. E não tem dogma, não tem imposição. Eu estou fazendo o moleque pensar. E talvez nessa escola de 10 mil seja a única oportunidade que ele teve na vida de ver um policial falando a partir da ótica da polícia. Sem um enviesamento da grande mídia. Porque qual é o negócio da grande mídia? O negócio da grande mídia é a venda, é o dinheiro, é o comercial que vai dar. Esse é o negócio que está por trás do Jornal Nacional, da novela. É o engajamento. É o engajamento, é hoje o engajamento. E tá tudo bem. Para mim tá claro, eu sou um homem consciente, eu já entendi qual é o negócio dos caras, para mim tá tudo certo. Então eu compro um determinado produto e não compro outros. Eu assisto um comercial, entendo aquilo e não compro outros. Porque eu tenho uma consciência nesse sentido. Então o negócio deles é esse. A partir disso, eles vendem uma narrativa que interessa ou não. Por que da enquete? Porque a enquete não ponderou quem estava mais ferido, quem não estava. Porque o médico ele fez um juramento de Aristóteles, irmão. Foi esse o juramento que o médico fez, irmão. Não é que ele possa escolher. Ele vai escolher tecnicamente. Essa deveria ser a questão. Né? A primeira. E a segunda qual é? Para o médico. Olhar do médico, beleza? A vida não posso ponderar a vida. Eu tenho que ponderar tecnicamente. E para a sociedade, que pode falar um pouco além disso? Não, o policial precisa ser atendido primeiro, se esse for o contrato social que a gente estabeleceu. E o que a sociedade diz? O traficante. Bom, meu irmão, o contrato está maneiro? O contrato não está maneiro para mim, para vocês, não está maneiro para quem senta aqui.
São não tá pessoas... maneiro para a sociedade. Não tá bem. maneiro para a sociedade. E há quantos anos eu digo isso que a gente não tá vencendo essa guerra? E há quantos anos eu pergunto quem é que tá ganhando, irmão? Porque tem alguém ganhando, pô. Alguém tá ganhando, Romulo. No final, Romulo, Rafa, ganha. é sobre dinheiro, irmão. Não. Por isso que o segundo ponto, além da narrativa, chama lavagem de dinheiro, irmão. A gente vai continuar na guerra, vai continuar fazendo. Os Filipes vão ser feridos nas nossas aeronaves. Os Marquinhos vão ser mortos nas nossas ruas. Eu fui ferido. O outro colega foi. A gente é ferido emocionalmente. Não é só no corpo, não é só físico. É a emoção que está aqui também. Está tudo no jogo. E quem é que está ganhando, irmão? Aí você vê por que o tráfico acontece, irmão. De verdade. Por que o tráfico existe? O crime de corrupção. Por quê? Porque no final é dinheiro, irmão. No final é dinheiro. Tráfico de armas, no final é o quê? Dinheiro. Porra, prostituição, no final é o quê? Dinheiro. Tráfico de órgãos, dinheiro. No final é dinheiro, irmão. E a gente fala muito pouco sobre lavagem de dinheiro. Não. A gente não fala sobre o quê? Por que o crime de corrupção existe? O crime de corrupção mata, ensanguenta a nossa sociedade. O crime de corrupção existe no final. As 3 fases da lavagem de dinheiro: ocultação, dissimulação e reintegração. Eu preciso ocultar. Esse dinheiro não pode estar ligado a mim de jeito nenhum. Você precisa dissimular e você precisa me devolver. Lavar. Dinheiro, irmão. Então por que eu estou fazendo a corrupção? Porra, porque eu preciso esconder, não pode estar ligado. O corrupto, ele não pode estar ligado àquele dinheiro. E o traficante, ele não pode estar ligado àquele dinheiro. Isso é antigo, né, Beto? Isso é antiquíssimo. É muito antigo. E as pessoas, antes tinha a expressão follow the money. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Existe, né, no meio das investigações financeiras. Mas hoje a Polícia Civil traz isso com muita força, com muita competência. Nós somos muito bons com isso. Com muita competência. E a gente tem conseguido, inclusive, na justiça, perda daquele dinheiro ilícito em favor da polícia, logicamente, em favor da sociedade.